Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 39. Eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado do Jeff, grande companheiro aí de blog, co-editor. Fala aí, Jeff! Tudo bom? Tudo tranquilinho, Mike? Beleza? Tudo bem, na correria de sempre aí, mas tamo aí. Rapaz, hoje eu fui na primeira festa junina, hoje. Oh, E aí? beleza. Em maio ainda, Rapaz, mas já tá valendo. tá o famoso Kitim. Rapaz, eu vou te falar, eu tava percebendo duas coisas curiosas. Primeiro que não tem mais, é raro, né? Porque tá frio, mas não tem mais fogueira, porque acho que, né, tem a questão, né, Ambiental de aí, né? licença, isso, principalmente ambiental, nem fogos, né, cara, também que é outra coisa que eu achei uma evolução, cara, eu achei legal, porque... Legal, é. Fogos podem gerar fogo também, né? Então... Também, nossos amigos bombeiros agradecem, né? Ou então alguém perde dedo aí. Pois é, e um amigo meu, a nutricionista dele, pegou no flagra, ele comendo pastel na hora. Eu falei, ih! Eita, nós. Rapaz, pegou no flagra. Rapaz, a mulher vai nas festas juninas para fiscalizar, né, os pacientes. Cara, eu fiquei com essa impressão, eu não quis falar nada, mas tá bom, né? Essa daí é sinistra. Mas beleza, então nesse episódio de hoje, né, nós vamos fazer algumas viagens no tempo aí, né? Vamos lá viajar bastante para o passado, para o ano de 1883 primeiro, aí depois nós vamos andar um pouquinho para 1976, lá no Chile, e por último a gente vai de volta para o presente aí para falar do Michael J. Fox, fazendo um trocadilho aí com De Volta para o Futuro. O documentário dele lá do Steel, Eu Ainda Sou o Michael J. Fox, né, da Apple TV Plus. Então vamos lá, vamos começar? Bora lá. Então vamos nessa. Bacon no Baião, que é o momento que a gente vai falar mais dos posts da semana. Vamos começar aí pelo post de segunda-feira, o 1883. Né? Então é uma minissérie, né, que eu peguei para ver, que eu tinha falado que assisti ela depois de ter visto 1923, né? Tudo são prequelas, né? E olha que eu vi, essa palavra existe, hein? Olha aí, tá vendo? Olha aí, o mexido também é cultura. São prequelas, né, daquela série Yellowstone, fazendo muito sucesso aí na TV, eu acho que já tá na quinta temporada, com Kevin Costner, né, e tal, lá na Paramount Plus. E aí eles resolveram fazer, né, essas séries de prequela aí, e aí a primeira, na verdade, foi a 1883, aí depois dela que veio a 1923, né, e a 1923, inclusive, vai ser mais de uma temporada, né, a gente fez a crítica recentemente da primeira temporada só. E aí, como eu gostei muito da 1923, eu resolvi assistir essa também, e eu vou te falar, gostei muito, viu, muito mesmo. Inclusive, gostei mais até dessa do que da 1923, que eu também gostei muito, né? Mas como é que é essa, né? Porque essa daqui, ela conta aí os Dutton, né? Que são a família aí que é acompanhada por esse seriado, mostra a jornada deles, né? Rumo ao oeste selvagem, né? Dos Estados Unidos, né? Em busca de terras para cultivar e viver. Né? Eles se unem a um grupo de imigrantes europeus liderados pelo ex-capitão Shea. Acho que é isso o nome dele, Shea. Isso. Enfrentando desafios como elementos da natureza, os bandidos, nativos americanos, né? Então, assim, essa aqui já é naquela época do oeste selvagem ainda. Eles já estavam construindo, né, as ferrovias, algumas já estavam até prontas, mas, em geral, quem estava migrando para o oeste, né, fazia muito a viagem mesmo com carroça. E aí se fazia com comboios, porque... E geralmente, assim, né, os imigrantes que faziam essas viagens, o pessoal que vinha de outros países e tal, como é o caso dos Dutton, né? E aí eles faziam, e tinham que ser escoltados, né, por alguém, algum cowboy, alguém, tipo esse ex-capitão Shea lá que fez esse tipo de serviço, porque eram viagens muito perigosas, né? No caso aqui, eles seguem a famosa trilha de Oregon, que cruza os Estados Unidos, e eles tinham que enfrentar, né, a natureza,
atravessar rios. Hoje em dia a gente pensa, passa numa ponte de carro, é tranquilo. Naquela época não tinha ponte, né? Então, você pensar, o pessoal viajando de carroça, atravessar um rio, complicado, né? Então, tudo era muito mais difícil. E aí tinha a questão também dos nativos-americanos, né? Ainda estava assim a questão dos conflitos ainda estava muito latente, então eles às vezes eram hostis, né? Algumas tribos, e sem falar, o principal perigo eram os bandidos, né? Porque era Velho Oeste mesmo, era aquela coisa assim, sem lei, não tinha ali quem conseguisse aplicar as leis de uma forma eficiente, então eram viagens muito complicadas, né? Você tem então uma série com a produção excelente, muito boa mesmo, né? Figurinos, cenários, reproduzem muito bem a época, né? E uma curiosidade, eles usam animais reais em sua maioria. Você dificilmente vê algum efeito digital ali, o que é raro hoje em dia, né? Lógico que dá para ver assim que algumas filmagens são meio que colocadas assim, porque parece que eles conseguiram filmar o animal em outro momento e tal, mas em geral são animais reais. E isso ajuda, né? Ajuda bastante assim a dar mais veracidade e tal. E você tem belíssimas locações, né? Foi filmado no próprio estado de Montana, então tem muitas paisagens bonitas e isso ajuda, né, a transmitir a dimensão dos desafios que eles enfrentavam, né, esses pioneiros. Então, assim, é muito bacana isso, né? Você vê, você imaginar uma viagem assim que hoje em dia você pega um avião e gasta 2 horas, 3 horas, sei lá, para fazer. O pessoal fazia assim em meses, né? Então, muito impressionante mesmo. Você também tem uma trilha sonora emocionante, inspiradora, muito boa, uma música tema bem, bem marcante, né? Aí o roteiro é muito bem escrito, detalhado, né? Esses personagens principais, né? A família Dutton, esse ex-capitão, e alguns outros personagens mais chave da trama são muito bem trabalhados, né? E aí uma escolha interessante que eles fizeram foi escolher a filha mais velha dessa família Dutton, a Elsa, para ser a narradora da história, né? E curiosamente, ela também parece ser a narradora do 1923. Tem uma voz lá no começo que eu não reconhecia, assim, pelo menos no comecinho, né, no primeiro episódio. Acho que para fazer essa transição, né? Como eu não tinha visto o 1883, então eu não consegui pegar mas eu reconheci depois. E isso é muito legal porque a série ela vai mostrar, porque ela chega como chegando na idade adulta, né, ali nos seus 18 anos já, para fazer essa viagem com a família, e ela vem assim, aquela menina, sabe? Menina de tudo ainda, assim, muito maravilhada com as coisas e tal, e vai mostrando a jornada dela, né? Tudo que ela passa, assim, como isso vai moldando, né, a forma dela ver o mundo e tal, de lidar com as coisas. Ela tem uma jornada fantástica, né? Se eu não me engano, são 10 episódios, né? Essa é uma minissérie, tá? Assim, não vai ter segunda temporada, já foi falado, então é muito legal porque é uma história que tem começo e fim, né? Então, e a escolha, né, de botar ela como narradora da história, como personagem principal, foi muito, muito bem feita. E essa atriz, ela consegue, né, a Isabel May, que faz o papel da Elsa, ela consegue carregar esses momentos muito bem. Ela é muito talentosa, eu não conhecia ela, mas gostei demais. E aí, né, no resto do elenco também surpreende com as atuações. Você tem o Sam Elliott, que faz o papel desse ex-capitão, o Shea. Cara, ele tá impressionante nesse papel. Ele, assim, já tem uma cara de cowboy, né, com aquele bigodão dele. Ele parece que nasceu para interpretar esse tipo de papel. Mas esse especificamente parece que foi feito para ele, foi escrito para ele esse papel. E ele tá assim muito bem, porque é um personagem muito que tem várias camadas, né? Um cara que tem traumas, né? Tanto da questão da guerra, que ele participou lá da Guerra Civil e tal, como também assim de outras questões de familiares que ele teve, sabe? Traumas familiares que ele passou. Então, ele está excelente. Ele é assim, junto com a Elsa, é o ponto alto da série, é ele também. Aí você também tem o Tim McGraw e a Faith Hill, né? Eles são casados na vida real e fazem o papel dos pais, né? Da Elsa. E é engraçado que ele é um cantor country, esse Tim McGraw. Não sabia dessa história, né?
Mas ele tá muito bem. Gostei demais também do papel dele. Ele faz um cara assim também muito carrancudo, assim, muito cascudo, que já sofreu bastante, sabe? E a Faith Hill, a esposa dele, faz o papel de uma mulher assim também já muito vivida, né? Muito e uma mulher assim que consegue ter uma personalidade muito forte, né? Que não é aquela mulher passiva e tal, como era muito comum nessa época. Então você tem, né? A série oferece um excelente drama familiar, né? Com uma história interessante, essa boa produção que eu falei, essas atuações também de qualidade. Mesmo para quem não é fã, né, de conteúdo de época, é muito recomendada devido a essa capacidade, essa qualidade, né? E pela capacidade de emocionar e surpreender. Tem alguns momentos bem de boas surpresas na trama, então ainda vale muito a pena, né? Além disso, né, e eu acho que isso é bacana, porque fica quase um registro, assim, uma dramatização, né, dessa jornada dos pioneiros, né, pelo oeste americano e dos desafios que eles enfrentaram, porque às vezes é difícil você ler nos livros de história e tal, e você fala, mas como é que é, né, isso aqui? Às vezes é uma realidade tão distante da que a gente tem hoje. Então, uma série como essa, muito bem feita, com a qualidade de produção, ela consegue dar uma noção melhor, né, desses desafios e como ela foi feita com muito cuidado, assim, muito realista. Então, isso para mim é um ponto forte dela, né? E um outro objetivo ao qual ela acaba servindo também. Então, gostei demais, recomendo muito. Tá lá na Paramount Plus, né, para quem se interessar. Muito bacana mesmo. Oh, legal, legal. E realmente você gostou. Agora, o problema também é que parece que a série meio que agora vai parar, né? Yellowstone, né? Aham. Pelas umas confusões lá, né? E eu não sei o que a Paramount vai fazer agora, né? Pois é, então assim, assim, a galinha dos ovos de ouro, né? Mas aí eles É, ainda têm essa 1923 lá, que vai ter pelo menos mais uma temporada, e talvez eles fiquem lá, né? Estendendo ela um pouquinho mais para uma terceira temporada, uhum, talvez, né? Não sei, uhum. talvez vai virar a nova Yellowstone aí. Não, com certeza a galera vai dar um spin-off, enfim, vai dar uns É, pulos aí, não com sei, certeza. eles vão se virar. Ou então anda mais 40 anos aí, vai para 1963, sei lá. Uhum, uhum, com certeza, Né? com Porque eles certeza. tá esse negócio de 40 anos aí, né? Quem sabe? Isso, com certeza, com Não certeza. duvido, não. Mas é isso aí. Então, beleza. Agora vamos lá pro post de quarta-feira, né? Chile, Rapaz, 1976. Fala aí pra então, gente aí. Você finalmente retirou o seu sapatinho verde aí debaixo da foi. cama. Olha, eu precisei porque quando eu fiquei sabendo desse filme, esse filme de 2022, e realmente na pressa, né, eu acabei esquecendo, e ele é lá da Netflix, e aí eu falei assim, poxa, né, eu vou dar uma olhadinha, né, porque, poxa, vamos tentar fazer aquele esforço de rever algumas coisas da Netflix, né, e até Uhum. para repensar. Mal sabia eu que, né, que ia acontecer no dia seguinte, né? Aí eu tava lá assistindo, mas antes o pessoal falou, olha, é um filme que ele é muito hermético, que Aham. talvez só os chilenos e argentinos vão entender. Aí eu fiquei assim, né, como assim, né? Como assim? E aí, assistindo o filme, eu percebi. Bom, vamos Uhum. começar pelo do que se trata, né? É a história de da Carmen, né, que é uma senhora de classe média alta lá, chilena, né, Uhum. que ela tem um projeto, né, se vê que ela estava tendo alguns problemas, né, de ansiedade, um pouco de depressão, aí depois você vai entendendo a relação que ela tem com o marido, que é um médico, né, bem sucedido, e eles têm uma casa de praia. E ela estava com um projeto de reformar essa casa de praia, né? Uhum. E já logo no começo do filme, cara, a gente vai sendo. Eu acho que o grande mérito desse filme são as sutilezas, as entrelinhas que o filme vai colocando, né, para mostrar essas várias camadas que a sociedade chilena via vivendo, né, que Uhum. uma parte por vários motivos, né, optava às vezes por simplesmente não se envolver, porque já
já tiveram outros episódios, né? Que teve um custo para a família, ou para a pessoa, né, ou para conhecidos, né? E a Carmen, a gente começa a entender que inicialmente ela não quer se envolver. E logo no início do filme acontece ela está escolhendo umas cores para a pintura, né? E o rapaz estava mexendo, né? Antigamente era assim, né? Em alguns lugares ainda é assim, né? Ah, eu quero esse tom. Aí o cara foi juntando, né, as cores para formar a tinta que ela ia levar, né, para reforma. E aí enquanto ela tá mexendo lá, o pessoal tá mexendo nas tintas, eles escutam uma confusão e uma mulher começa a gritar: estou sendo sequestrada, meu nome é fulana, e some. Aí o carro acelera e vai embora, né? Todo mundo fica assim, caramba, é a terceira vez que acontece isso nessa rua. E aí aí já começa o filme assim, né? Aí você fica assim, eita poxa, né? E o filme, ele se diferencia de outros, né? Tanto os que falam sobre tanto a ditadura brasileira, a argentina e a chilena, eles não entram muito na violência, mas sim nas consequências, nas sutilezas, no clima, né? E o filme é praticamente um filme um thriller, né? De suspense, né? Porque a Carmen, ela por causa do padre dessa cidadezinha pequena, né? Ela começa a ter um problema que é o seguinte: o padre pede para ela cuidar de um delinquente, né? E tudo e tal. E aí ela começa a cuidar dele e tudo, e acaba se envolvendo, né? E tem um momento que chega e se pergunta assim, poxa, será que essa situação ela não quer se envolver por quê? E aí a gente vai entendendo a história dela, a gente vai entendendo por que ela não quer se mexer contra isso, entendeu? E isso é muito sutil, é muito nos detalhes, é muito nas cores, nas falas, nos pequenos fatos que acontecem, entendeu? Então, cara, é super interessante. Eu achei um filme que não é para todo mundo, né? Porque talvez muita gente não goste por causa do ritmo, né? Mas eu acho que principalmente ele é muito hermético, entendeu? Ele exige um certo conhecimento, né? De umas situações que, poxa, por exemplo, tem um momento que tem tem uma hora que ela tá falando com o filho, vê aqueles telefones, né, que existiam antigamente, você tinha uma operadora, você pedia para ligar e tudo, e você escutava uns cliques, sabe, uns cliques, uns ruídos estranhos. Era por quê? Porque tinha alguém junto lá, né, tinha alguém lá escutando aquela ligação. E então, sabe, sutilezas, a pessoa perguntando, mas você é chilena mesmo? Ela, não, eu sou chilena de Santiago. Você parece meio estranha, você parece meio europeia, entendeu? Então, tipo assim, existe todo poxa, mas eu tô falando com quem? Será que a pessoa realmente é um pescador? Será que ele não é um agente da DINA, né, que era a polícia de inteligência. Em 1976 não é um acaso, sabe? Tem um porquê, né? E o porquê é porque o 1976 é também um momento quando a, a, a Argentina em março teve o golpe, né? E em 1973, 11 de setembro de 73, teve o golpe do Pinochet, né? Então aí teve esse detalhe, sabe? E então foi um ano mais violento, definitivamente, do Chile. E a Carmen, ela meio que representa esse dilema da sociedade chilena, né? De tentar levar a vida, só que como levar a vida se estava acontecendo essas coisas, entendeu? Então, cara, é um filme que eu achei que é muito bem construído, eu acho que é um filme importante como registro, é um filme que, de fato, fala muito mais para os chilenos, né? Mas eu acho que ensina muita coisa, sabe? Muita coisa, então
É um filme que eu recomendaria. Eu acho que definitivamente é um registro que, poxa, é necessário, sabe? E é Uhum. diferente de outros. Mas por isso que eu não concordo muito com a nota de Pois 6,6. é, né? A nota tá É baixa lá no muito IMDb. baixa, poxa, é um filme que fala sobre tanta coisa, sabe? Eu acho que não teria muito sentido. Porque infelizmente, assim, né? Às vezes essas obras que por mais que esse filme, né, pelo que você mostra aí, ele não focou tanto na questão política, né? Uhum, Ele não se perdeu tanto nessas discussões, mas acaba que existe uma carga política por trás, né? E aí, às uhum. vezes, eles são vítimas justamente disso, né? Daquelas pessoas que vão avaliar o filme mais pela essa questão, porque acham, ou porque é a favor, ou porque é contra, né? Tem essas coisas. Isso, isso. Infelizmente tem isso. Poxa, eu acho que é um registro de um momento histórico tão triste, né? É. Independente de qualquer coisa, é um momento triste, sabe, da história latino-americana, porque, poxa, Uhum. você entende a Escola das Américas, Operação Condor, e tem todo um contexto, né? Uhum. Então é um filme que eu recomendo, apesar da Netflix, como a gente vai falar depois, né? Mas falando em recomendação, e aí, o Steel, é tudo aquilo que o pessoal fala mesmo? É, eu gostei muito, viu? Depois de sexta-feira, né? O documentário aí da história do Michael J. Fox, né? Uhum. Still, ainda sou o Michael J. Fox, lá da Apple TV Plus. Gostei demais do documentário. Eu acho que ele traz várias mensagens muito interessantes, né? E também traz assim a questão do registro, né, da carreira dele. É lógico que esse não é o foco do documentário, Uhum. mas acaba servindo para isso também, né? Eu sou um grande fã do Michael J. Fox, além dele ser meu xará, ele é um ator muito talentoso, né? Tem um estilo bem característico dele, né? E ele alcançou fama lá, né? Já no longínquo 1985, lá no primeiro De Volta para o Futuro, interpretando o Marty McFly. E é interessante porque esse é um desses casos, igual eu falei desse seriado antes, é um papel que foi feito para ele, né? Ele é o Marty McFly, né? É impossível você enxergar outra pessoa, tanto que assim, ele foi a primeira escolha, né, do Spielberg e do Robert Zemeckis, que foi quem dirigiu o filme, mas ele estava indisponível porque estava filmando um seriado lá, o Family Ties, e aí Laços de Família, acho que é alguma coisa assim. E aí ele não, os produtores do seriado nem passaram isso para ele, né? Falaram, não, ele não pode, ele filma aqui o dia inteiro. Aí eles começaram a filmar o De Volta ao Futuro com Eric Stoltz. Nem muita gente não sabe disso, né? E aí, assim, algumas semanas depois de filmagem, já assim, com várias cenas filmadas, eles perceberam, ó, não tem como, não tá dando certo aqui com o Eric Stoltz, que é um ator, assim, na década de 80 ele teve vários sucessos, né, e tal, é um bom ator, mas ele tava no estilo muito mais, assim, sério aí, né, do Marty McFly, não tava dando certo, então, assim, eles desistiram e aí tentaram entrar aí, conseguiram um acordo lá com o Michael J. Fox para ele filmar à noite, né? Então, assim, foram Nossa. 3 meses em que ele filmava durante o dia até 6 da tarde lá esse Laço de Família, aí ia pro estúdio lá da Universal, filmava até 2, 3 da manhã, às vezes até menos, ele precisava filmar algumas cenas de dia, aí ele ficava até o sol nascer, né? Conseguia ficar ali e tinha que voltar para o estúdio 9 horas da manhã para filmar o outro. Então, ele dormia 2 horas por dia, 2 horas e meia. Então, mas deu muito certo, né? Porque ele estourou com esse filme e para mim realmente ele é o Marty McFly. Não tem como você pensar. Só que ele alcançou o estrelato, fez outros filmes bons, mas ele foi diagnosticado, né, com a doença de Parkinson antes dos 40 anos de idade. Foi uma coisa assim que foi um choque, né, para todo mundo e tal. Ele escondeu isso durante pelo menos 6 ou 7 anos, né, desde quando surgiram os primeiros sintomas até ele revelar que tinha esse diagnóstico, né? Então, esse documentário, né, da Apple TV Plus vai retratar essa trajetória, né, dele, o impacto que a doença teve na vida pessoal, profissional, e principalmente assim, como é que ele lidou, né, com esse diagnóstico, que ele teve muito cedo, né, antes dos 40,
E ele passou, né, por todos aqueles estágios, né, de luto. Negação, e aí ele ficou, né, como eu falei aí, uns 6, 7 anos, né, convivendo com a doença sem falar com ninguém, né? Nossa. E aí ele passou pela questão da raiva, né? Ele não acreditava e ficou com bastante raiva disso e tal, e acabou descontando em outras pessoas. Ele passou pela depressão, e aí ele se afundou, né, nas bebidas, virou alcoólatra. Questão dos remédios também, né? Ele conta lá que ele se especializou em tomar remédio de uma forma para esconder os sintomas dele, né? Então, Caramba. assim, E aí, por fim, ele chegou na aceitação, né? O último estágio aí do luto, e ele chegou nessa aceitação e ele foi aí que ele decidiu, né? Revelar o diagnóstico que ele teve e que ele estava já lutando com essa doença há algum tempo, né? E aí, além disso, né, o documentário vai destacar também o papel importante que a esposa dele teve nesse processo, porque ele é interessante, é muito raro, né, nesse show business aí você vê um cara que foi casado com a mesma pessoa a vida inteira, né? Uhum. E ele conheceu a esposa nesse seriado que ele estava fazendo, o Family Ties lá. E aí foi uma pessoa que sempre tratou ele de igual para igual, nunca foi essa coisa assim de ser. Que ele já tinha feito De Volta ao Futuro, né? Conheceu ela, né? Já era uma estrela e tal. Mas ele destaca, né? Como que foi esse processo deles se conhecerem e tal. E ele de cara já gostou muito dela por conta disso, pela forma como ela sempre tratou ele. Respeitou ele, tratou ele como um ser humano mesmo, né? E destaca o papel importante que ela teve, né? Nesse processo todo, porque ela sempre foi um porto seguro para ele, né? Nesses Uhum. momentos e deixou ele vivenciar esses estágios aí que eu falei, que às vezes nesse momento é muito comum assim, né? Às vezes o companheiro fala assim, não, então eu não aguento mais, você vai lidar com isso aí sozinho, enfim, vou seguir minha vida. E ela estava com criança pequena, porque eles estavam com filhos pequenos, né? Quando ele, inclusive, assim, acho que um dos filhos ou dois nasceram depois do diagnóstico, então foi um momento muito difícil para ela também, né? Com certeza, ela teve que lidar com muita coisa sozinha porque ele se afundou no trabalho, né? Uhum. Assim que soube do diagnóstico, ele se afundou e queria só trabalhar, trabalhar. Então, mostra aí esse papel importante que ela teve, né, nesse processo. Muito legal. E o documentário também, ele combina, né, como é que ele é estruturado? Ele combina as entrevistas com o Michael J. Fox atual, né? Uhum. Ele falando, né, contando essas histórias e tal. Eles mostram também muitas filmagens históricas, da carreira dele, das coisas que ele já fez. E também, assim, reconstituições recentes, né, que eles montaram. Eles fizeram, tipo, como se algumas cenas que ele vai contando do passado, eles reconstituíssem, né, com um ator parecido com ele, mais jovem, né? Hum. E o que é legal é que, às vezes, durante algumas narrativas do Michael J. Fox, eles colocam cenas de filmes que ele fez que combinam com o que ele está falando, né? Ah, que É muito legal. legal isso. Eles montaram o diretor, ele foi muito inteligente nisso. Ele montou de uma forma assim que ele fala assim, e aí eu fui no médico, não sei o quê, e aí ele me deu, e aí eles procuram uma cena num filme que ele fez, que ele tava no médico, sabe? E aí, Uhum. eu saí correndo, aí ele mostra uma cena dele correndo, não sei o quê, e tudo coisa que faz sentido. Aí às vezes eles complementam com alguma reconstituição para fazer uma ligação, né, entre as cenas. Mas parece um filme, sabe? É como se a vida dele tivesse sido um filme também, né? Ah, Então eu legal. achei muito legal, muito bacana mesmo, uma forma muito inteligente, né, de colocar, porque não foge daquela formato tradicional que a gente está acostumado de documentário, né? Que é só Uhum. entrevista e aí mostrar algumas cenas do filme e tal, mas não, eles mostram as cenas do filme, mas que fazem sentido com o que ele está falando, sabe? Uhum. Outra coisa interessante é que o documentário não é sobre a carreira dele. Não é assim, Uhum. para você falar assim, vai contar toda a história de como é que todos os filmes que ele fez, como é que foi filmar cada filme dele. Não, não. Não é esse o foco, né? O objetivo do documentário é conscientizar sobre o Parkinson, né? Uhum. Uhum. E buscar assim, ajudar, né, essa busca de recurso, pesquisa, para que as pessoas assim fiquem mais interessadas em ajudar em buscar um tratamento. Então, é muito interessante porque fica óbvio que ele não quer que as pessoas sintam pena dele. E Sim.
e ele, desde o começo, ele reagia dessa forma, né? Uhum, Ele uhum, sempre, e a família dele trata ele de uma forma normal, assim, uhum, ninguém trata ele como uma pessoa doente, sabe? E uhum, ele aprecia isso, ele quer isso, então ele, hoje em dia, assim, ele tem muita dificuldade para se locomover, né, para andar. Então ele uhum, cai bastante, se machuca e tal, mas é impressionante, assim, você vê ele saindo na rua, e aí ele andando com dificuldade, mas ele faz questão de ir sem ser ajudado, assim, né? Sem as pessoas carregarem ele. E aí ele tem uma hora que ele tá andando na frente do apartamento dele, aí ele cumprimenta a vizinha, ele tropeça, cai, e aí ele faz uma piada, sabe? Ele fala assim, não, foi a sua beleza, né, que me deixou uhum, tonto aqui, enfim. Então ele assim, é um cara extremamente otimista, né? É um cara uhum, assim, é lógico que ele fala em alguns momentos, né, para ele queria assim, pensou em desistir e tudo, uhum. mas com esse apoio da família, né, com essa força de vontade, tudo isso ajudou ele, né? Então, o documentário tem uma ótima qualidade de produção, né, como eu falei, essa forma que eles montaram, é uma história comovente, né? Você vê assim um exemplo mesmo, né? É muito recomendado, né, para quem é fã do Michael J. Fox, igual eu, mas também para quem quer conhecer mais, né, sobre o Parkinson, sobre quais os Uhum. efeitos, né, porque é uma doença muito séria, infelizmente não tem cura, você já tem vários tratamentos e avanços, e ele, assim, como ele é uma pessoa que tem condições, né, de ter acesso aos melhores tratamentos, é muito importante ele ter tomado essa posição de porta-voz mesmo, né, quase, porque ele consegue mostrar assim como que se uma pessoa comum tivesse o tratamento que ele tem, poderia estar, porque você vê, ele já tem aí, já convive com essa doença, sei lá, há mais de 30 anos, né? Então, e ele não se entregou a ela ainda, né? Ele está lutando e ele está ativo, ele chegou a fazer seriados depois, né? Que ele estava em estágio já mais avançado da doença. Então, eu assisti aquele Good Wife, né? Uhum. Assisti com a minha esposa e tudo. E ele faz o papel de um advogado lá, tá excelente no papel. Ele participou de alguns eventos aí de promoção, né, dos aniversários do De Volta ao Futuro. Então, é um É. cara que segue ativo e então ele oferece, né, uma grande lição de otimismo, né, diante da adversidade, né, através do exemplo aí do Michael J. Fox, né. A partir do momento que ele aceitou, né, o diagnóstico e decidiu lutar contra a doença, né, ele tem sido aí um grande exemplo, né, de como lidar com uma situação adversa, né, com É, otimismo, com força, é muito bacana mesmo de ver, muito legal. é comovente, né? E é uma doença que você fica assim pensando, né? Antigamente era uma doença exclusivamente de velhos, né? Sim. E eu tive um caso desses na família, né? A minha avó se foi por causa de Parkinson, né? Uhum, E depois evoluiu para Alzheimer, né? uhum, E recentemente teve aquela situação, né? Do complicada do um dos donos da Google, né? uhum, Que foi quando a esposa estava testando aquele 23andMe, né? E eles foram fazer um teste, assim, para teste de Parkinson, né? uhum. E deu positivo para ele, né? Aí também foi uma das coisas que colaborou para pesquisa também, ironicamente, né? Aham. Porque acontece também com pessoas novas, né? Pois é, aquele ator lá do Thor, como é que é o nome dele mesmo? Isso, Ele fez um exame desse, né? é, Um exame genético e fala que ele tem uma grande chance de ter, eu acho que é o Alzheimer, né? é, Ou alguma doença imagina, né? degenerativa, assim. Então é É, complicado, e assim, né? E pode acontecer com pessoas mais novas, né? No caso dele, os primeiros sintomas foram antes dos 40 anos, né? Começou pois com é, muito uma louco, né? tremidinha no mindinho, sabe? O Pois mindinho é, dele pois começou é. a tremer. Então, assim, é interessante, até porque muitas pessoas confundem o Parkinson com o Alzheimer, né? Uhum, Porque o Parkinson, ele é uma doença mais, assim, que debilita a parte motora do uhum, paciente, né? Ele não afeta tanto a questão assim mental quanto a questão assim cognitiva. Isso é mais o Alzheimer, né? uhum, O Parkinson ele trata mais dessa questão. É lógico que assim a pessoa perde um pouco da expressão facial por conta da rigidez, né? sim. Mas tem muita gente que confunde, né? Então esse documentário ajuda até isso, até você diferenciar, sabe? E Fazer essa também diferenciação. houve um aporte muito grande, né? Principalmente o pessoal demandava muita pesquisa pública, né? E, Isso.
Aí, poxa, foi assim. A Então, Michael J. Fox Foundation, né, já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares, né, caramba, é muito legal, né? para o tratamento do Parkinson. Então, assim, ele teve um grande papel, né, nisso, com certeza. Sim, com certeza, com certeza. É, né? É as doenças do mundo moderno, né? A gente vai ficando mais velho e. Né? Exatamente. Tem Mas umas teorias. é. Mas é isso aí. Então, esse aí foi, né, sobre o Poxa de sexta-feira. E agora vamos seguir em frente, né? Vamos lá? Vamos lá. Beleza, então vamos lá para a parte final, né, para os petiscos, a gente vai falar um pouco sobre o que está por vir, né, vou começar aí falando dos meus, então, eu terminei aquele seriado da Máquina do Destino, eu já tinha falado na semana passada, e aí a crítica deve pintar na semana que vem, né, tá, vai chegar aí a crítica aí. Eu também, assim, terminei de assistir, inclusive foi hoje, eu terminei de ver o último episódio daquele Amor e Morte da HBO, né, que eu tava falando, Ah, sim. com a Elizabeth Olsen, gostei, achei muito legal. Só que foi engraçado, porque quando eu tava dando uma pesquisada sobre o seriado, eu descobri que teve outro seriado recente sobre o mesmo tema, né? Que tá lá na Star Plus, que chama Candy. Isso. Então, assim, aí agora eu vou ser obrigado a assistir o outro também. Para poder comparar, né? Vou ser obrigado. Aí eu não sei se o outro, né? Como é que é interessante. Mas é um caso muito interessante mesmo, né? Assim, aqueles crimes passionais, né? Essas coisas assim. E é um caso bem, como é que eu vou dizer, contundente, sabe? Então, é interessante e é curioso, né? Porque é um caso antigo, né? É uma coisa que já aconteceu lá na década de 80 e surgiram aí dois seriados, né, recentes. Um foi em 2022, esse Candy veio antes, e agora esse Amor e Morte, né? Sobre o mesmo tema, né? Então, não sei se é coincidência, né? Enfim, mas aconteceu, E aí eu também tô no final do Ted Lasso, né? Acho que o último episódio vai ser semana que vem. Eu gostei demais desse penúltimo. Acho que foi o melhor episódio que eu já vi do Ted Lasso. Foi muito bom mesmo, Foi muito bom mesmo. E tá parecendo que eles vão encerrar de uma maneira legal. Vamos ver. Eu tenho uma simpatia muito grande com essa série. Essa temporada eles expandiram para outros temas, sabe? Mantendo, é lógico, né, o foco do seriado, que é a questão do humor, né? Sempre de tratar com leveza e tal, dos temas. Mas eles expandiram, trataram de outros assuntos e tal. É uma série bem bacana mesmo, né? Bem leve, assim, de assistir. Vai ser legal discutir. E aí o Citadel, né, também, eu peguei para ver lá no Amazon, vou ver depois se eu continuo lá. Acabou que eu só vi um pouquinho dela, ainda tem que continuar. E antes de passar para você, eu vou falar também do novo episódio que a gente lançou, né? Lá no canal, do Eu Faria Assim. Que foi a minha ideia que eu tive, né? De refazer uma última temporada do Dexter, né? De como que eu teria feito a última temporada do Dexter, porque o Dexter foi aquele seriado que não soube acabar, né? Infelizmente, ele se arrastou mais do que devia. Ele foi um seriado que fez muito sucesso, então é compreensível, né, que o pessoal não queria acabar, em vez dele seguir o caminho do Breaking Bad, né, de acabar na hora certa, ele se estendeu muito mais do que devia, chegou até a 8ª temporada, só que a 8ª temporada terminou muito mal mesmo, foi muito mal falado pelos fãs do seriado, e aí eles fizeram depois, mais recentemente agora, né, como é que eu vou dizer, uma nova última temporada, digamos assim, né? Alguns novos episódios para tentar uma segunda, não que eles refizeram, mas assim, eles pegaram de onde parou e tentaram terminar de novo, né? Para ver se agora, quem sabe agora. Só que aí, a meu ver, ainda não conseguiu, principalmente pelo desfecho mesmo, o que eles escolheram fazer com o personagem, sabe? Então, mesmo com essa última aí, eu achei que ainda era válido expor essa minha ideia, né? E eu acho que é bem curtinho o episódio, menos 10 minutos. Quem quiser tá lá no canal, né? Eu
curtir. Eu ouvi e curti porque também tem a vantagem de, como eu cheguei a abandonar a série, assim, de tão ruim que tava, eu até hoje não vi esse final catastrófico, Entendi. sabe? Eu não dou spoiler do final Isso, catastrófico, nem exato. dessa nova temporada, então não vai atrapalhar. Só vai assim, ele tem spoiler do que aconteceu antes da última temporada, né? Isso aí não tem Uhum, como, né? isso. Não, e tudo bem, né? Isso aí É. é tranquilo. É. Pois é, então beleza. E você, Jeff, quais são os petiscos aí? Rapaz, então, eu continuo com algumas coisas atrasadas, mas tem coisas novas e tem algumas coisas no meio do caminho, né? Tem treta, que eu tenho que continuar, Esse aí mas tô já vai curtindo. dar treta, hein? Esse aí já vai dar treta. Cara, e é muito louco. É muito louco. Tem o School Spirits, né? Também que eu tô curtindo. Cara, assim, a gente vai desenvolver melhor a crítica. Eu tô lendo o Silo no Uhum. primeiro episódio, ou primeiro volume, né? Uhum. E eu tenho que começar a ver o Agente Noturno. Mas, contudo, entretanto, todavia. Ainda, e também correndo por fora, começou o amor platônico, que eu tenho doutorado, mestrado no assunto, pós-doc, enfim. Então eu falei assim, eu acho que eu estou habilitado a falar sobre isso. Tá lá na E Apple TV Plus, né? Um seriado novo lá que estreou. isso, exatamente. Tem também o Homem-Aranha novo, né? Ah, é verdade. Homem-Aranha novo aí que tá chegando. O Aranha Verso. A da Aranha Verso. E tem dois assuntos que eu tenho que tocar pro final. Cara, primeiro, que tiro de bazuca que a Netflix fez, né? Pois é. Cara, que deu nesses caras, velho? Eu acho que nem a Sony e a Apple somadas, sabe, conseguiram dar uma mensagem tão ruim É. pro consumidor. Tipo assim, olha, a gente quer faturar mais mesmo, e se você se achou ruim, vai cancelar, a gente vai ganhar mais dinheiro. Literalmente, a empresa fez isso. Cara, eu cancelei. É. Só que, Pois só que, é. só que eu tive um problema. Eu Ah, cancelei, mas eu tive um problema muito engraçado. A Paramount, pra não dizer, é aquela coisa, né? A gente também, às vezes, a gente vai ficando mais velho, e também, né? As empresas também vão perdendo os pudores, pelo visto, né? aham. Então, a Paramount também fez uma traquinagem. Ela, para aumentar a capilaridade no país, ela fez promoções em várias operadoras. E foi o Uhum. caso da Vivo. E eu tinha assinado por ela. Só que um lindo dia ela falou: olha, gente, agora a gente chegou no número de assinantes que a gente queria, então o que vai acontecer? Agora a regra é outra, o valor é outro, Que o beleza. acordo é outro. Aí pronto, aí a Vivo ficou, oi, aí pronto, cortaram o acordo com a Vivo. E a Netflix, eu assinei com eles. E eu não Ih. consigo tirar a Netflix, por incrível que Ah, meu pareça. Deus. Mas eu consigo diminuir. Então eu acabei diminuindo. Eu falei, não, eu tenho É que. isso que eu vou fazer também. Vou diminuir minha assinatura. Tá muito cara. Não vale Tá a pena, muito né? cara. E eu olhei assim, cara, não merece, tá? Não Jeff, merece. você. Tipo assim, tem um blog, né? Aquele, agora você joga, né? Você joga a É, cartinha do blog. Não, mas mas aí é um você não hobby que precisa a ter o gente mais tem. caro, né? Não precisa ter o mais Sim, caro. exato. Por quê? Porque acho que a gente tem que votar com a nossa carteira nesse Isso, aspecto, exatamente. sim, cara. Eu acho É. importante. Cara, assim, sinceramente, infelizmente, eu acho que a gente vai terminar essas séries. Eu não vou, eu só vou comentar de uma série da Netflix se for muito boa. Uhum. Agora, as coisas meia, É. eu não recomendo mais assinar a Netflix. É A uma gente já vergonha. tem falado, a gente já tem falado disso há algum tempo, né? Que assim, Sim, a Netflix, ela começou, né? Aquela coisa, quem abre o terreno e tal, e ela cresceu muito e tudo, e aí só que foi mudando, né? O foco, assim, acho que esse desespero de tentar manter os assinantes e tal, eles queriam agradar todo mundo, então assim, aquela coisa de muita qualidade, muita quantidade, pouca qualidade. E aí depois começaram, né? O preço subir. Então você paga aí o plano que eu tenho mais de R$ 50 por mês, é isso. caríssimo se comparar com as outras. E eles não estão entregando, então a Apple TV, eu acho que dá acho que dá R$ 9,90 por mês ou menos disso. E eu tenho assistido muito mais coisa da Apple TV Plus
coisas melhor qualidade, então. E aí eles vêm com essa história agora que a gente está falando, que é assim, eles vão cobrar, né? Para quem, se uma pessoa acessar sua conta em outro lugar, eles vão passar a cobrar. E Isso. aí, sabe, uma entre as medidas, né, que eles vão tomar. Então você só pode assistir a questão do seu domicílio, não sei o quê. Então tem um bocado de coisa aí chata, né? E eu acho que às vezes o tiro vai sair pela culatra, mas eles já estão muito desesperados, né? Eles estão atirando para Então, todo lado porque essas outras concorrentes estão, principalmente a Disney, né? Estão tirando muito o público deles, né? E então, assim, é uma pena mesmo, com certeza. não, E faz muito tempo, viu? Eu não lembro qual foi a última coisa que eu assisti do Netflix. caramba, então, Faz eu tempo. assisti. Eu assisti aqueles documentários, né, que eu falei, Ah, que teve aquele dos irmãos, né, da corrida de Boston, e a Kank lá, a maluquinha, uhum. e, cara, tá tendo diorama, dorama, né, até dizer Aham. chega, e, cara, e só, eu olhei assim, cara, não agrega. Não agrega, e É. pior, né? Assim, Michael, aquela história do. Como é que é? Sharing is love, né? Compartilhar é amor. Né? Cara, Acabou, né? acabou. E eu olhei assim. Não, porque tudo bem. Gente, é aquela coisa, né? Tudo bem. Pô, olha, é errado porque a pessoa não tá na sua casa e tudo e tal. Tá, peraí, mas. Então. Se tá errado, beleza, mas então vocês vão aproveitar, vão diminuir o dinheiro, né, o preço, né? Isso, Não, exatamente. não, a gente vai aumentar. A gente vai aumentar e você vai pagar mais caro. E se você acessar fora de casa e for você, mesmo assim a gente vai cobrar. Gente, que. É tipo assim, desculpa, mas vocês acham que vocês são quem? Né? Então, não, né? Não dá. É, Não dá, não é, dá, é verdade. inaceitável. A É. segunda coisa foi o evento que aconteceu. Ah, sim, pois É, 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 eu não sei assim, né? A gente já vai pedir desculpa aí para os ouvintes, porque foi. vocês devem ter escutado em algum momento uma sirene, né, muito alta no fundo, né? É. Então o Jeff vai explicar por que que isso o que era essa sirene aí. Gente, é aquela coisa, né? Não tem a maldição do REC, né? O pessoal chama a maldição do REC. Cara, qualquer coisa acontece quando a gente tá gravando. É impressionante, né? Motoboy fica dando zerinho aqui, entendeu? Esse é clássico. Carro com som alto, enfim, isso é normal, beleza. Só que de repente começou um alarme, né? Vocês vão perceber aí pelo áudio. Começou um alarme. Eu falei assim, nossa, esse alarme, será alarme de carro agora, né? Depois começou um barulho de sirene, de bombeiro, e eu fiquei assim, nossa, deve ser longe, né? Mas justo agora, aí foi aumentando, foi aumentando. Eu falei, tá chegando perto, foi aumentando, de repente parou. Eu falei, parou, né? Que bom, graças a Deus. Aí de repente começou a aparecer mais caminhões, né? Eu falei, mas tá acontecendo alguma coisa. Quando eu olho, assim, quando eu finalmente olho, aí começou a juntar gente num gramado aqui na frente. Aí eu fiquei assim, ué, o que tá acontecendo? Aí de repente assim Lembrando começou que uma. você mora num prédio, né? Você mora num prédio. Exatamente, isso. Aí o pessoal começou a juntar e olhar pro meu prédio. Eu falei, isso não é bom. E esse carro de bombeiro parou nesse prédio. Isso não é bom também. E aí eu É. olhei pro lado e eu vi um clarão. E eu falei, isso também não é bom. E aí Não é um bom sinal, né? não é um bom sinal. E eu falei assim, será que é o meu ar-condicionado que tá pegando fogo, alguma coisa assim, né? E começou um cheirinho. Eu falei, isso também não é bom. Por isso que o sinal vocês vão ouvir uns barulhos e coitado do Michael lá explicando e eu tentando prestar atenção. E aí eu ficando assim, caraca, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí quando eu boto a cabeça pra fora, tinha uma galera assim, desce, desce. Aí eu, eita, poxa. Aí foi nesse momento que eu falei assim, eu falei assim, Michael, aí pronto, aí bateu na porta, a síndica, desce, desce, vamos evacuar, vamos evacuar. E aí aquela correria aí assim, aí eu falei, Michael, tem que ir aí nessa hora, aí a síndica falou assim, não, pega a sua vizinha, que ela tem um problema de mobilidade, aí eu, tá, beleza, aí eu fiquei esperando, eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, aí de repente ela abre a porta, coitadinha, ela tava com um problema no joelho, ela veio lá do quarto, né?
numa dificuldade incrível. Aí ela ficou, nossa, o que tá acontecendo? Oh, então tá. A gente tá tendo um problema no prédio, a gente vai ter que descer, né? Aí ela ficou, nossa, meu Deus, ela começou a se emocionar. Gente, calma, vai dar tudo certo. E eu pensei assim, não, vamos descer pela escada. E aí eu vi que, sabe aquela academia que eu fiquei enrolando e tudo? Faz falta. Acelerando a fita e com algumas coisas que você não deve fazer, né? Aí conseguimos descer. Aí quando a gente desceu, cara, apareceu a bombeira. Ela pegou a minha vizinha, como foi, eu falei assim, caraca, eu queria ter feito isso, velho. Ela pegou com uma facilidade, e foi levando assim, eu correndo atrás com o andadorzinho dela, né? Aí, cara, no final parecia que eu que tava andando de andador. Não, eu vi, né, o vídeo da notícia, né, porque saiu, tem Nossa, notícia, cara, aí tem uma saiu filmagem, notícia. aí aparece a bombeira bombada, né, carregando a velhinha no colo, e você lá, o Jeff lá de andador, eu falei assim, tá, Pois o tem pior, alguma coisa errada aí. não, o mais errado foi o seguinte, a bombeira fez mais uma parada mais heróica do que eu, mas passou pro bombeiro, que o bombeiro ganhou o crédito na notícia, cara. E eu andando já andando. É muito revoltante. Mas graças a Deus deu tudo certinho. O Ninguém mais se importante é machucou. que, assim, foi um incêndio que foi controlado logo, né? Sim. A E galera ninguém se machucou, foi só danos materiais mesmo, e não saiu lá de um quarto, né, se eu não me engano, acho que ficou só no Sim. quarto, então... Ficou só num quarto. Nossa, foi muita fumaça, mas, cara, graças a Deus deu tudo certinho. Os Bom. bombeiros foram muito 10. Nossa, a galera. Bombeiros, né, gente? O que eu vou falar? Os caras são muito 10. E, Então, cara, top. pô, foi top. Graças a Legal, Deus. e apesar de tudo isso, né, fogo e emergências e tudo mais, chegamos ao final de mais um episódio, né? É, O editor depois se vira aí, né? Vamos ver o não. que saiu no final. Ele que Mas lute. Ele que ele que lute. lute, Mas assim, né? Lembrando que isso aqui é um trabalho lá do Mexido Digital, né? A gente tem um blog www.mexidodigital.com.br, então a gente já está com esse blog aí já tem muito tempo, né? E a gente sempre está querendo ajuda, quem quiser participar, comentar, conferir lá. Esse podcast, né, ele vai estar no YouTube e vai estar nas outras plataformas, Pocket Cast, no Spotify, Amazon Music. Contamos aí com o apoio de todo mundo, né? Qualquer tipo também de sugestão e tudo é sempre bem-vinda, né? As críticas também, então... Muito obrigado aí, Jeff, né, pelo ato heróico aí. Tentativa. Rapaz, o cara ficou, você vê o que é o comprometimento, né? O cara ficou gravando o podcast com as labaredas se aproximando da casa dele. Assim, eu acho que era uma boa. Isso não façam isso, gente. Pois Não façam isso. Não façam mas isso. Você vê que o cara tem espírito heróico. Muito obrigado aí, Jeff. E até a próxima. Até a próxima, valeu.